Boa noite, gente. Boa noite. Isso aí, vamos aguardar ver se ele chega aí direitinho. Nós estamos juntos aí. Eu só perdi onde é que eu tiro essa tela aqui, porque eu vou contar para vocês um negócio. Já ter esperado há 8 horas aí, Paulo. Não, não é isso não, é porque tá Não? compartilhando tela, tá vendo? Ó? Eu tô falando aqui normal. Deixa eu ver se eu acho onde é que é isso aqui. Vai ser esse negócio de share screen aí, não? Não, não é não. Não lembro, não. Aí, ó. Tava com o vídeo interrompido, tá vendo? Aí, ok. Agora tá certo. Boa noite. Leislane tá aqui. Entrando aí um monte de gente. Ó, agora eu vou precisar de silêncio, tá? Lívia. Boa noite, Lívia. Boa noite, Lívia. Boa noite. Tudo bem, né? Graças a Deus. Ah, então tá bom. Antes isso. Antes isso, porque eu vou te falar, o negócio tem que melhorar, né, gente? Porque vou falar com vocês, De um não pode jeito ficar de do jeito que outro, tá, né? não. Não tem jeito, mas tá ficando insustentável. Velho. Isso é pra todo mundo aí. Ninguém tá aguentando isso mais, não. Dá pra ver pela sua carinha. Ah, não, mas é insustentável. Ninguém não dá conta, ninguém preveu isso, não. O negócio pior é isso, né? Porque ninguém preveu isso. Olha o Elias aí. Ô, Elias, boa noite. E Paulo, tudo jóia? Boa Tudo noite. jóia? Prazer em te É, conhecer. Obrigado por ter aceitado o prazer. convite aí. Tá, eu peço desculpa porque foi de última hora também que o Lucas me convidou, né? Então eu acabei não conseguindo preparar nada melhor, né? Mas ele falou comigo que era só um bate-papo também, que não era nada, digamos assim, mais elaborado. Eu fiquei um Não. pouco mais tranquilo. Olha só, a gente está, em nome da FAF, né, agradecer o senhor mais uma vez. O que acontece? Estou trabalhando nessa disciplina com os meninos que chama planejamento estratégico, correto? Então, a gente parou em fluxo de caixa, a gente viu, né, os valores, missões das empresas, o comportamento delas dentro do mercado, e depois dessa coisa que a gente não esperava, né, a gente sempre falando com todo mundo que é uma coisa que foi inesperada, né, ninguém esperava o que aconteceu. Aí Correto. o motivo, né, e a oportunidade de estar falando com o senhor aí é a pessoa falar um pouquinho para a gente, né, e eles participarem desse bate-papo, fazerem perguntas do que for mais plausível. E em relação ao cenário que está tamanho a sua, a gente está acompanhando tudo aqui, né, não está fácil. E aí o senhor pode conduzir da maneira que o senhor quiser, que fica à vontade aí. É um prazer. Então, só repescando um pouquinho que você falou com relação aí a você já está, o trabalho que você desenvolve com ele já é voltado para planejamento estratégico. Isso, exatamente. Vocês já fizeram algum planejamento estratégico, algum exemplo, alguma coisa com eles? Como é só para mim poder também entender em que nível que eles estão para eu poder dar uma Já fizemos, sim. Já fizemos estudos de várias empresas grandes, Coca-Cola, por exemplo. Me ajuda aí, gente. Pode abrir o microfone de todo mundo, gente. Isso é um bate-papo informal mesmo. Pode abrir o microfone, todo mundo. Já fizemos fluxo de caixa direto, fluxo de caixa indireto, retorno de investimento, retorno de mercadorias, prazo de entrega de pagamento de fornecedor, quase tudo. Estamos passando agora para a parte orçamentária mesmo das coisas. Correto. Tá, é até bom porque a minha empresa, apesar de ser um escritório de contabilidade, a gente é muito preocupado com isso. Então, eu já tenho planejamento estratégico na minha empresa desde 2005.
Em 2005, a minha empresa já implantou um planejamento estratégico justamente para a gente poder... Ei, Lucas, boa noite. Boa noite, Liga o Lucas. seu, Pode liga o ligar o seu som, áudio. gente, todo mundo. Não precisa ficar com o som desligado, não. Pode ligar todo mundo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, só voltando aqui, então a gente já se preocupava com o planejamento estratégico da empresa desde 2005, justamente porque a gente entende que o planejamento estratégico, no momento desse, se você tem um planejamento, se você tem uma estrutura, né, para você poder seguir, é muito mais importante, né? E principalmente porque eu também sou presidente da CDL, estou presidente da CDL da cidade aqui, então a gente acaba tendo que estar muito de frente, vendo a dificuldade das empresas que não estão preparadas ou que não têm uma preparação, né, para poder, no momento desse, enfrentar uma dificuldade dessa. Perfeito? Tá o som de Perfeito, todo mundo já? Ah, tá. Beleza. Tá. Então tá. Nós já começamos com todos os alunos aí? Já estão todos... Já, pode dar prosseguimento. Tá. Então, antes de tudo, eu acho que você já deve ter feito uma apresentação minha, mas só para quem ainda não me conhece, eu me chamo Elias Temer Júnior, né? Sou diretor-presidente da Horteconte Contabilidade. A sede da Horteconte Contabilidade é aqui na cidade de Manhuaçu, mas nós possuímos mais 7 unidades aqui no estado de Minas Gerais e 2 no Espírito Santo. Então, a gente totaliza hoje 9 escritórios, 7 aqui em Minas e 2 no Espírito Santo. A gente tem uma carteira de clientes hoje por volta de 1.400 clientes. Nós temos em torno de 138 colaboradores na nossa empresa. A gente preza muito, 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 muito pela qualidade, pela entrega de um produto, de um serviço com qualidade para o nosso cliente, e a gente preza muito pela seriedade. E eu também estou diretor da CDL já pelo 2º mandato, termina esse ano, e estamos aí na luta de reestabelecer o comércio da cidade a partir da semana que vem. Tá? Então, como eu fui convidado, né, para poder falar um pouco sobre planejamento estratégico, e principalmente planejamento estratégico neste momento, neste cenário, por onde eu acho que começa o planejamento estratégico? Ele começa lá no dia que começou em Wuhan, né, em dezembro de 2019, quando foi detectados os primeiros casos. Então, as empresas, elas, a partir daquele momento, quem tem um planejamento estratégico, ela já começa a pensar o que vai ser, né? O planejamento estratégico, ele passa por inúmeros problemas que a empresa pode enfrentar. E são problemas assim que a gente nem imagina que no planejamento estratégico você tem que estar preparado para isso. Você pode ter, num momento de pandemia, perda de cliente, porque como a pandemia ela tem uma agressividade muito grande, a pandemia do coronavírus, você pode ter perda de clientes porque ele pode morrer no detrimento da pandemia. Você pode ter a perda de colaboradores, ou perda efetiva, ou por momentânea, porque ele vai ficar de quarentena. Então, você tem que ter uma contingência para você pensar na sua equipe de trabalho. Você tem que ter uma contingência para você pensar, né, no seu cliente que vai no seu escritório, que ele pode contaminar o seu ambiente de trabalho, né? Então, no caso do empresário, hoje, inclusive, quando a gente teve a reunião com a prefeita e quando eu fiz um pronunciamento após a decisão, né, da reabertura do comércio na segunda-feira, é uma das coisas que eu também falei. Os empresários hoje, eles têm que estar preocupados e muito preocupados com o ambiente de trabalho dele, porque ele está protegendo a vida do colaborador dele, a vida da família dele e a vida também do cliente dele que vai lá dentro. Então, o planejamento estratégico, ele tem que pensar, ele tem que passar por tudo isso, né? Ele tem que pensar num plano de contingência, né? Que ele vai identificar, né? Como é que eu posso dizer? Ele vai identificar o problema, né, que pode estar acontecendo naquele momento. Então, através do planejamento estratégico, ou de um plano de contingência, ou de uma gestão de risco que ele possa estar fazendo da empresa dele, ele pode estar identificando, mapeando e compreendendo esse risco. Então, o planejamento estratégico ele pode ajudar a empresa, ajudar o empreendedor nesse momento, né? A partir do momento que ele mapeou, que ele teve a compreensão desse risco, ele pode partir para análise
para análise qualitativa inicialmente, né, onde ele vai definir o nível, a importância de cada risco e a probabilidade dele ocorrer dentro da empresa dele. Então, num planejamento estratégico, neste momento do Covid, você pode aprofundar ele a este nível. Você pode depois, num terceiro momento, fazer a análise quantitativa, que é onde você vai tratar a avaliação dos impactos e os efeitos causados por esses riscos que vão trazer para a empresa. E aí a gente fala de risco de tudo, né? Do fluxo de caixa que vai diminuir, né? Das suas despesas operacionais fixas que vão continuar, que não tem como sair. Então, cada empresa tem uma realidade diferente, né? Então, você imagina, para quem está cursando ciências contábeis e tem vários tipos de cliente, você tem clientes de todos os tipos. Nós temos clientes que tiveram atividade parada por um período muito curto, mas eles são da classe dos essenciais, porque se vocês analisarem o decreto ou os decretos que foram feitos estaduais, tá? O decreto, ele tem 3 tipos de empresas, tá? Então são as essenciais, que prefeito nenhum tem o poder de fechar, que são hospitais, que são bancos, que são postos de gasolina, que são as atividades de saúde, supermercados. Esse aí nem o prefeito pode legislar nem para poder fechar. Você tem as atividades que o prefeito também não pode legislar, que são as atividades terminantemente proibidas, que são igrejas, cultos, missas, que ele não pode abrir, parques, festas, eventos ao ar livre que tem aglomeração de pessoas, academia, restaurante, bares. Esse o prefeito também não pode, ele não tem a deliberação para poder reabrir, porque tem muita aglomeração. E você tem aí os comércios que a gente fala de segunda linha, ou não. Educação também entra nisso, né, Juninho? Como? Educação também entra nisso. Desculpa, educação é o principal. Educação, perdão, gente, me perdoe. Educação é o principal, porque é aglomeração de pessoas, né? Eu tenho 2 filhos que são universitários, todos 2 dentro de casa, né? Não estão podendo assistir aula, estão, inclusive agora, todos 2 assistindo aulas também online, igual agora. Então, educação principalmente, né? Tá? E você tem, então, como eu estava falando, os não essenciais, que aí é loja de roupa, loja de imóveis, material de construção, que já estava liberado em algumas cidades. Então, você tem isso. Só que aí, o que vem, o que eu queria pontuar para vocês? Então, quando a gente faz essa análise quantitativa para ver os impactos, cada uma vai ter o seu impacto. Porque o comércio que pôde abrir desde o primeiro momento, ele tem um impacto porque a pessoa vai comprar só o essencial, mesmo ele estando aberto, a pessoa vai comprar só o essencial. Por exemplo, posto de gasolina. Como tem pouca circulação, ele teve um impacto, mas ele teve um impacto maior, por exemplo, que o supermercado, que sem comida ninguém vive. Mas quando você pega, por exemplo, uma loja de móveis que ficou fechado esse tempo todo, só vai abrir, no caso específico de Manhuaçu, só vai abrir a semana que vem, e mesmo assim por um período do dia, você tem um impacto diferente. Quando você pega, por exemplo, eu tenho um cliente que é transporte de passageiros, que é linha de ônibus, ele ficou 100% fechado até agora. Então, cada um tem um impacto. E o planejamento estratégico, ele ajuda a gente a enxergar, ele ajuda a gente a ter uma concepção do que isso vai dar de impacto no seu fluxo de caixa, nas possíveis buscas que você vai ter que ter por empréstimo em banco, por financiamento, né? Que seja o financiamento, por exemplo, da folha de pagamento que o governo anunciou, que seja você fazer a suspensão do trabalho, né? E você vai ter que pagar uma parte, que seja a redução por parte do trabalho. Isso tudo tem que estar contemplado num planejamento, numa gestão de risco, num plano de contingência, né? Porque é muito sério. As empresas vão ter, a partir desse momento, a partir do momento Covid, as empresas vão ter, com certeza, um outro tipo de relação com o trabalhador dela, com o cliente dela e com os fornecedores como meio todo. A verdade é que o coronavírus, né, a gente fala Covid, mas Covid é a doença, né, provocada pelo coronavírus. A gente vai ter, a partir deste momento, um novo cenário mundial.
mundial, porque a relação que vai existir entre as pessoas, principalmente o brasileiro, que é né, principalmente de interior, que é aquela pessoa que gosta de abraçar, de beijar, de dar um abraço, né, isso vai ter que mudar, que já era uma relação, por exemplo, que a Coreia do Sul tinha, tanto é que lá o efeito do Covid foi pequeno, porque eles já usavam máscara e já não tem esse afeto nosso. Então, essa relação vai mudar. Essa relação de como você vai chegar no cliente. Há 5 anos atrás, né, principalmente para mim, que já sou de uma geração, né, de cinquentões, há 5 anos atrás, como é que funcionava, por exemplo, onde você poderia imaginar que você teria uma aula com todo mundo conectado? Onde você poderia chegar, que eu no meu escritório, estou dando um exemplo dele, que a gente colocou lá meios digitais de comunicação. Eu consegui trabalhar até hoje, desde o primeiro dia do coronavírus, 100% home office e o atendimento ao cliente não caiu isso aqui, porque a gente tinha já isso no nosso planejamento estratégico. Nós estávamos, independente do Covid, no nosso planejamento estratégico, já previa a instalação de uma plataforma digital da empresa, que já estava funcionando, né, num segundo espaço da empresa e que acabou virando 100%. Então, o planejamento estratégico, você consegue enxergar a empresa por até 5 anos, depende da distância que você quiser fazer o seu planejamento estratégico. Nós aqui na nossa empresa fazemos a revisão dele de 3 em 3 anos. Então, todos esses planejamentos que a gente vai fazendo, tudo isso que a gente vai gravando no nosso planejamento estratégico é muito importante. E aí você fala assim, mas uma empresinha pequenininha que só tem um empregado? Não, uma empresinha pequenininha que só tem um empregado, ela tem que saber mapear o risco dela, ela tem que saber mapear o fluxo de caixa dela, ela tem que entender tudo isso, porque no momento desse, se você não está preparado, vai sumir do mercado. Não tem como. Não, aí não é culpa do coronavírus, aí não é culpa da pandemia, é culpa de um planejamento que você não se preocupou com isso. Né? Então, a gente tem que entender a importância de uma matéria dessa dentro da nossa empresa, de uma matéria dessa que você pode levar para o seu cliente. Alguém tem alguma colocação? Talvez eu estou falando muito. Alguém quer perguntar alguma colocação? Elias, deixa eu te posicionar só uma pergunta. Como é que foi esse processo da população em relação à prefeitura? Porque eu sou de Belo Horizonte, mas moro em Manhuaçu, correto? E esse tempo a gente se preparou, eu estou aqui em Belo Horizonte também, eu não estou aí não. Mas a gente sempre recebe notícias, né, daí, e parece que teve não é discussão, não vou falar discussão, uma cidadã daí que tentou procurar os direitos, né, acho que inclusive aconteceu, foi hoje à tarde aí, para a reabertura do Promessa. Tá, então eu não vi, até a foto do senhor eu não vi não, desculpa. Mas aí até a resposta foi em cima, né, baseado dentro de um planejamento que vocês já haviam estando feito, né, fazendo, para essa abertura pontual do comércio na próxima segunda. E ficou tudo certo com essa pessoa em questão. Parece que ela está muito satisfeita. Eu fiquei até muito satisfeito depois dessa colocação, né, dela. Olha só, com relação a essa pessoa especificamente, eu não tenho como responder, porque eu não sei eu como também não conheço, a expectativa dela. Né? Eu só vi a notícia, eu também não sei quem é a pessoa, não a conheço. O que acontece? Só para vocês entenderem como é que tudo é muito difícil. Nós tivemos 3 reuniões com a prefeita, né? Foram 3 reuniões extremamente muito bem elaboradas, tem que ser com muito consenso, não pode se abrir um comércio deliberadamente devido a tudo que nós conversamos agora, porque você vai prejudicar o seu funcionário, aí o funcionário vai para casa, ele pode levar a doença para a família dela. Então, está tendo um ruído aí. Está tendo um ruído aí. Vocês estão me ouvindo bem? Ô, Emily, desliga seu áudio aí, Emily, fazendo um favor. Emily, Vou desligar. Pronto, pode ir, pode aí, continuar. Pronto, beleza. Pronto, eu comando aqui. Então, essas reuniões, elas foram assim muito bem pautadas. A sociedade estava cobrando muito das entidades de Manhuaçu que elas não estavam fazendo nada. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. É porque a gente não estava conseguindo encaixar
promotoria pública, porque dependia do promotor dar um parecer. A gente não estava conseguindo encaixar promotoria com prefeitura e com comitê de crise, porque aqui em Manhuaçu tem um comitê do Covid-19, que é um comitê de crise. Então, quando você ia para a reunião com o comitê, qual que era o problema? O problema eram que eram 2 representantes do comércio e o resto todos não eram. Aí era saúde, era educação, era outras coisas. Então, quando a gente fazia uma votação, eles não acatavam, porque como a prefeita jogava para o comitê, e com toda a razão, não estou criticando, tá, gente? Eu estou sendo transparente, era a função dela na hora que chegava no comitê, não. Hoje a gente conseguiu uma reunião sem comitê. A gente explicou para ela que não adiantava a gente ir para uma reunião com o comitê, que a gente ia perder todas as vezes que a gente tivesse uma discussão. E ela concordou, e a gente pontuou que o comércio ele vai neste momento, inclusive, ajudar a divulgar as boas práticas, que são o uso de luva, o uso de máscara, inclusive, para todos ficarem sabendo, eles já vão tentar que seja obrigatório o uso de máscara para quem sai na rua, porque à medida que vai aumentando a contaminação, a máscara ela diminui muito, né? Então então para os funcionários das empresas que estiverem abertas, elas vão assinar, tá? um documento para a prefeitura de boas práticas, e que se ela não estiver cumprindo, por exemplo, o uso de álcool gel, uso de luva, de máscara, esse estabelecimento ele poderá ser multado. Aí eles vão ver pelo Código de Conduta do município, eu não entrei nesse mérito e nem tem como entrar, e além disso, eles vão também caçar o alvará e fechar o estabelecimento que não estiver cumprindo com as boas práticas, que é o distanciamento social, que eu acho que muito mais do que o isolamento nesse momento, o distanciamento vai funcionar melhor, porque o isolamento, gente, ele foi criado para quê? O isolamento ele foi criado para que os órgãos de saúde tivessem um prazo hábil para poder se equipar, tá? Então, esse primeiro momento do isolamento social foi para que desse tempo da curva não subir muito e os órgãos de saúde se equiparem. Como Manhuaçu, por exemplo, hoje tem 18 leitos, né? São acho que 9 de UTI e 9 respiratórios. Eu não posso afirmar isso porque eu não conheço essa área da saúde, então é mais ou menos o que a gente ouve falar. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu peço desculpa, porque não é a minha área, mas é mais ou menos isso. Então, a partir de agora, o que o comércio vai tentar ajudar ao município e à área da saúde? Fazer a divulgação das boas práticas, fazer a divulgação de realmente o comércio, nesse momento, ser um parceiro dos órgãos de saúde e dos órgãos fiscalizadores do município, de divulgar as boas práticas e cumprir as boas práticas. Porque para nós isso é importante. Porque se a gente reabre o comércio de qualquer maneira e a pandemia cresce muito, o que vai acontecer? A prefeita vai ter que fechar o comércio. De novo. Então, se a gente cumprir com as boas práticas e cumprir com o que foi combinado com todos os empresários que estavam lá hoje, a gente conseguir manter a pandemia equilibrada, o comércio vai continuar convivendo, porque a pandemia não vai acabar, né? Até para vocês terem como conhecimento. Eu tenho conhecidos que moram na Itália, tenho conhecidos que moram em Portugal, tenho conhecidos que moram na Ilha da Madeira, tenho primos que moram nos Estados Unidos, e eu tenho conversado muito isso. E tenho, até para me poder atualizar e ajudar os meus clientes, eu tenho visto muita televisão lá de fora. A SIC de Portugal, a TVS da Espanha, a RT da Itália, a Deutsche da Alemanha, tenho visto a CNN da África do Sul, para me poder entender. E hoje mesmo eu conversei com um amigo meu, que eu fiz numa viagem, que mora na Ilha da Madeira, e o Tony, o nome dele é Tony, o Tony falando comigo assim, amigo, aqui também na Ilha da Madeira está tudo fechado, que é uma ilha, gente, imagina, é uma ilha, que supostamente era muito mais difícil do vírus chegar lá. E chegou, lá está tudo fechado, e eles estão tentando, a partir de semana que vem, reabrir o comércio. Ontem, eu conversando com uma amiga, com uma prima minha que mora na Califórnia, ela falando comigo assim, o nome dela é Érica, ela falando comigo assim, primo,
Aqui na Califórnia, ela mora numa cidade bem próxima a São Francisco. Aqui na Califórnia, nós estamos parados antes de vocês. Aí ela até me lembrou. Você lembra aquele vídeo que eu te mandei, primo? Os supermercados todos vazios aqui. Então, foi antes do dia 21 de março, que foi o dia que nós paramos. E lá na Califórnia só vai reabrir dia 2 de maio ainda. E o governador da Califórnia já afirmou: bar, restaurante, escola, igreja, só depois que tiver a vacina que ele vai autorizar a reabrir. Então, nós no Brasil estamos numa condição mais tranquila ainda, e se a gente cumprir com as boas práticas, a gente consegue conduzir. Por que o Brasil, eu não entendo dessa área, mas vou dar uma opinião minha. Por que eu acho que o Brasil está um pouco mais tranquilo? Primeiro, porque quem já foi nos Estados Unidos sabe, a população dos Estados Unidos, ela é muito consumista, ela vai muito para a rua, é muita gente na rua, é muito contato, é muita coisa. E aqui, principalmente nas cidades interiores igual a nossa, tem, mas não é nesse volume, digamos assim, nessa velocidade que é lá. Então a gente está um pouco mais tranquilo. E como o vírus demorou mais tempo a chegar aqui do que lá, a gente aprendeu com os erros dos outros países e a gente conseguiu reduzir um pouco a taxa de crescimento do vírus, né? Que é a curva que eles falam o tempo todo, que tem nos ajudado muito. Isso tudo, voltando de novo... Não, pode falar. Não, pode terminar, pode concluir. Tá. E isso tudo, voltando a falar, num planejamento estratégico, pensando nisso, a gente consegue assimilar. Se você tem um planejamento estratégico na sua empresa, se você está conectado, o que acontece nesse momento? Você consegue enxergar dentro da sua empresa o que vai acontecer. Vou dar um exemplo de novo da minha empresa, só para vocês entenderem. Nós já estamos sabendo que vamos voltar uma parte do dia a trabalhar a semana que vem, nós já estamos nos planejando. Quem vai continuar em home office, quem vai voltar para aqui, como é que vai ser esse custo, o que vai ser. Nós já estamos trabalhando isso tudo. Então, se as empresas, né, entenderem que a partir de agora a relação mudou, que ela tem que ter um planejamento, que ela tem que entender num problema futuro o que vai acontecer, isso vai facilitar muito. Vai, com certeza, ajudar elas a entenderem o que é o mercado. E a gente que trabalha com empresa pequena, pessoal, a gente sabe que o pequeno empresário ele tem pouco acesso, né, a algumas informações, né? Tem pouco apoio dos órgãos que deveriam dar apoio, e a gente sabe que vão sofrer muito mais do que uma empresa que tem um planejamento estratégico. Porque quem tem planejamento estratégico tem fluxo de caixa calculado, né? Então, você tem provisão de férias, provisão de 13º. Se você tem essas provisões devida, aí eu estou falando mais com o público que entende um pouco mais de contabilidade, mas traduzindo para vocês, se você sabe que no final do ano você tem que pagar uma férias, você tem que pagar um 13º, que você faz essa provisão, que você realmente reserva esse fundo lá na sua contabilidade, mas também lá na sua conta corrente, na hora que tem um problema desse, você tem essas provisões organizadas. Então, a gente sabe que isso as pessoas vão ter que entender que a relação vai mudar, que a relação de chegar no cliente vai ser diferente. E neste momento que o comércio ficou fechado, quantas empresas não viraram a página para vender pela internet, para poder chegar no cliente melhor, né? O que o e-commerce já fazia há 2, 3, 4 anos, massacrando um pequeno comerciante ali, o pequeno comerciante nesse momento também começou a fazer a mesma coisa. Ele começou a usar, por exemplo, o WhatsApp, né? Mesmo que ele não tenha uma plataforma igual o Magazine Luiza, igual grandes empresas, igual Ponto Frio, que seja, mas ele começou a usar a plataforma que ele tem, né, de conhecimento do próprio colaborador da empresa dele, divulgando no WhatsApp, compra na minha loja, tira uma foto do produto, manda. Então ele já começou a chegar digitalmente no cliente dele. Elias, é só um questionamento, não entrando em mérito de política, fora isso. Você acha que a queda desse ministro vai trazer alguma positividade, além dessa coisa que você teve, que é a decisão por município, certo? Mas você acha que isso vai ajudar de forma assim a economia? No geral, né? É difícil até a gente pontuar nisso aí, porque se você for olhar pelo lado da saúde, né,
as atitudes do Mandetta, elas eram atitudes muito sérias. Exato. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu tenho parentes muito próximos que são médicos, eu tenho amigos muito próximos que são médicos, né? A minha filha está estudando para medicina, então quando você vê eles falarem, né, as atitudes que o Mandetta tomou como prevenção de saúde, elas foram muito acertadas. Até por isso que talvez a curva está muito aqui. Só que ele esqueceu que existe a mortalidade de pessoas, mas existe a mortalidade de empresas que pode levar pessoas até a outra coisa. Eu falo por mim mesmo, eu estava dentro de casa, minha cabeça já estava explodindo. Mesmo trabalhando todos os dias home office, só de você não sair, de não estar ali, a sua cabeça começa a ficar. Então, isso pode trazer outros problemas de saúde. Então, eu imagino o seguinte, hoje mesmo, uma das pessoas do grupo que foram criados aqui em Manhuaçu de ontem para hoje, já falou assim, olha, só de falar que o comércio de Manhuaçu vai abrir, a minha loja já vendeu bem hoje. Porque a pessoa muda o ânimo, a pessoa cria uma outra visão do que está acontecendo. Então, como o Mandetta ele era a pessoa que estava segurando mais a abertura do comércio e o nosso presidente, né, o nosso atual presidente, ele tinha uma visão um pouco diferente, que deveria ter um relaxamento maior, eu acho que isso vai ajudar. E hoje, eu estava conversando com um gerente de banco da nossa região, que ele me ligou para a gente trocar uma opinião, trocar uma ideia. Eu converso muito para me poder ajudar a desenvolver as ideias, tanto para a CDL quanto para a minha empresa. Ele falou uma coisa importante para a nossa região. O comércio do café esse ano vai ser muito forte na nossa região, porque com o dólar em alta, o café está com um preço muito bom, vai ter uma produção muito alta e vai ter uma injeção de capital muito grande aqui em Manhuaçu. Então, para nós, com o comércio, mesmo que seja parcialmente aberto, com o nosso comércio dessa forma e com o café em alta, a gente consegue superar os quase 30 dias que nós ficamos fechados e mais os meses que a gente vai ficar trabalhando parcialmente, vai conseguir suprir um pouco isso aí. Então, só voltando à sua pergunta, Paulo, então, com relação à questão da queda do Mandetta, que também foi agora à tarde, não deu para ver, eu não vi o que a Bolsa reagiu sobre isso, o que a Bolsa falou, o que os especialistas falaram, porque não deu tempo de eu ver isso aí. Eu acho que para efeito de comércio, de respirar o comércio, eu acho que talvez seja boa. Talvez seja boa. Gente, nós temos mais 8 minutos. Vão abrir para perguntas aí. E a segunda parte a gente faz com o professor Lucas. Vocês podem perguntar aí, fiquem à vontade aí, por favor. Cara, todo mundo tímido. Não, tá todo mundo sabendo tudo. Porque vocês não estão perguntando nada. Vamos aproveitar, então. Aproveitar o Elis aí, né? Mais uma vez agradecer ter atendido o convite, tá, Elis? Grande parceiro e amigo nosso. Eu queria que você fizesse uma abordagem um pouco agora, é o seguinte, no nosso mercado contábil, as dores que essa pandemia está trazendo para nós na prática, que as contabilidades estão sentindo bem, né? Como eu tenho um acompanhamento de fluxo de caixa da empresa, né? Então, no primeiro dia, que era o primeiro dia depois da pandemia, que ia cair uma receita maior na conta da empresa, né? A gente sentiu um impacto aí de mais de 50% de queda na receita, então não é brincadeira. Por isso que eu falei que um planejamento estratégico para uma empresa que tem 138 colaboradores com uma folha de pagamento enorme, se a gente não tivesse um planejamento, a gente não conseguiria nem pagar os funcionários esse mês, não teria como. O que entrou na conta da empresa esse mês não pagaria a nossa folha de pagamento. Então, isso é muito sério. A mortalidade das empresas, a gente vai ter que conviver com isso. E aí, quando você tem um escritório menor, com clientes menores, menos preparados, que não tem um planejamento, não tem nada, a mortalidade vai ser maior ainda. E aí, gente, eu ouvi isso de um professor de contabilidade, coordenador de curso de contabilidade, amigo meu de fora de Manhuaçu. E ele também é dono de escritório de contabilidade. Ele falou assim, olha,
ele, por ser conselheiro do CRC aí em Belo Horizonte, Paulo, ele falou comigo uma frase: o que vai acontecer muito vai ser mortalidade de escritório de contabilidade. O CRC de Minas Gerais já calcula, olha o absurdo que o CRC de Minas Gerais já está calculando, isso nas palavras dessa pessoa que é vice ou alguma coisa bem alta do CRC de Belo Horizonte. Ele já calcula 4.000 escritórios de contabilidade em Minas Gerais no Brasil vão ter problema. 4.000 escritórios de contabilidade no Brasil vão ter problema. Eu aproveitei essa semana e liguei para um amigo meu, que é o presidente do CRC do Espírito Santo. A gente é muito amigo, nós temos empresa em comum que a gente faz contabilidade, ele lá no Espírito Santo e eu nas filiais que ela tem em Minas Gerais. Por isso a gente acabou aproximando. Ele falou comigo que eles estão muito preocupados também no Espírito Santo, até porque lá no Espírito Santo, se vocês não sabem, a pandemia está um pouco mais... estabilizada. Não, pelo contrário, tá pior do que aqui, tá? Pelo tamanho do estado, né? Se for proporcionalmente, lá tá mais complicado, né? Então ele também está muito preocupado. Então, o que a gente precisa de fazer? Qual que é o cenário? Nós temos que criar oportunidades para o nosso cliente. Nós temos que ajudar. Nesse momento, não é só calcular imposto e mandar para ele. Nesse momento, é criar alternativa, é sentar do lado do cliente, é ajudar ele a montar um planejamento, é ajudar ele a ter um direcionamento, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de amizade, é acolher ele no braço. A gente não pode abraçar nesse momento, mas é carregar ele no braço agora, ajudando ele. Porque ele não tem a estrutura que nós que temos o estudo tem. A maioria dos nossos clientes, principalmente interior, é característico isso, são pessoas que tiveram o comércio de pai para filho e foram crescendo. Eles têm o dom do comércio, mas não têm o dom da organização. E eu falo para todo cliente, quanto você é pequeno, é muito fácil você oba-oba. Quanto mais você cresce, mais conhecimento você tem que ter, você tem que estudar e tem que ter uma base boa. Então, a gente precisa de realmente ajudar o cliente nesse momento, de abraçar o cliente, porque o cenário, infelizmente, não é bom. Aí eu vou dar a minha versão, tá? Aí eu estou falando que o cenário não é bom pelo que a gente está ouvindo de todas as áreas. Eu penso um pouco diferente. O brasileiro, ele é igual a fênix. Ele renasce das cinzas. Isso é característica do brasileiro. Na hora que passar essa pandemia, a gente vai... Eu citei agora e vou citar de novo. Uma das empresárias falou, só de falar que o comércio vai abrir, eu já vendi bem hoje. Então, vamos pegar aqui em Manhuaçu. Nós passamos uma enchente há poucos dias. Você nem estava mais falando em enchente. Por quê? Porque o comércio se uniu, as pessoas se uniram, foram para a rua. É um empresário emprestando caminhão para tirar lixo. Era outro empresário que não podia fazer isso, mas ele doou dinheiro. Era outro fazendo isso. Né? Foi criado um grupo Recupera Manhuaçu aqui, que foi fantástico. Com 30 dias não parecia nem que teve enchente na cidade. Então, eu acho que isso vai acontecer. Mas a principal, digamos assim, palavra que eu queria deixar nesse momento é muito importante. Valorize o comércio da sua cidade. Isso é imprescindível nesse momento. Né? Eu sei que a gente já criou o hábito de comprar de internet, aí você compra de uma empresa lá de fora e tal. Eu sei que nós temos grandes empresas hoje na área de alimentos dentro da cidade, mas deixa um pouquinho, pelo menos um pouquinho, para aquele comerciante do seu bairro. Ajuda ele. Mesmo que seja ali, não seja tudo, porque talvez ele é um pouco mais caro, mas um pouco, ajuda. São essas pessoas que geram mais empregos e que ajudam. Ajude o comércio local. Isso vai ser imprescindível nesse momento. Imprescindível. Mas o comércio aqui de Manhuaçu, vai melhorar nas próximas semanas, porque depois, se aumentar os casos, vai fechar tudo de novo e vai ficar pior do que já está. Porque ninguém está fazendo um planejamento para abrir. Simplesmente querem abrir porque não pode ficar com porta fechada e tal. Mas não tem ninguém fazendo planejamento, não. Infelizmente. Juliana, isso aí foi previsto na reunião de hoje. É evidente, claro, que a gente não pode garantir que vai ser dessa forma e é evidente, claro, que vai depender dos órgãos fiscalizadores. Mas quando a gente propôs a reabertura do comércio, a proposta ela é muito bonita. Pode ser que ela não aconteça. A proposta ela vai ter que o comerciante vai ter que assinar um documento
responsabilizando pelas boas práticas. Eu já falei isso no início. Depois que ele assinar, aí eu não sei como vai ser lá o trâmite. Se reabre de segunda, ele tem até 5 dias para protocolar esse documento. Com esse documento em mãos, na hora que a prefeitura passar, se ele não tiver assinado, o comércio dele vai ser fechado. Pelo menos Mas foi você não isso. acha que está melhor do jeito Onis, que está, não? Peraí, Juliana, deixa eu só te falar. A gente vai encerrar essa aqui. O professor Lucas vai fazer o fechamento na próxima, tá? A gente abre em conta daqui a pouquinho de novo. Tá? O convite está lá. Tá? Vou encerrar essa aqui, porque senão a gente perde. Elisa, daqui a pouco a gente volta a falar de novo.